Boa noite, e eis que estamos aqui juntos, cada um nas suas casas, a gente juntinhos aqui no novo ano. E aí a gente relembra as bênçãos de 2022, mas na mesma confiança para 2023. E ao longo de 2022, nós tivemos um tema central que foi conhecendo a Deus. E sabemos que o nosso Deus é santo, 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 e só Ele é digno de louvor. Então vamos louvar nesse momento, fazendo essa declaração a Ele. E aí onde você está, louve ao Senhor com palmas e com alegria. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, 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 poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e a salvação tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Feliz 2023. Que bênção estarmos aqui juntos
para cultuar a Deus, né, engrandecê-lo nesse início de ano e podendo declarar que até aqui nos ajudou o Senhor. É uma bênção termos essa oportunidade de começar o ano, dia 1º já, louvando, adorando, cultuando, engrandecendo o nome do Senhor. Gostaria que, nessa perspectiva de que Ele é santo, de que Ele é grande, de que Ele é aquele Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, que conhece as nossas lutas, que conhece a nossa angústia, Ele que é aquele que sonda o nosso coração, Ele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. É nessa certeza que eu gostaria de ler agora o Salmo de Davi, de número 6. Salmo de número 6 de Davi é uma oração em tempo de angústia. E ele fala assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. Senhor, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. E sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Meu irmão, essa é a certeza que nós precisamos ter para esse ano que começa. O Senhor, Ele ouve a nossa súplica. O Senhor, Ele ouve e acolhe a nossa oração. Seja ela em qualquer tempo, seja ela sob qualquer circunstância, o que nós precisamos ter é essa firme convicção de que o Senhor se faz presente em nossa jornada. E isso é o que nós precisamos. E todas as outras coisas, elas serão acrescentadas, desde que antes nós busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Que você possa ter essa firme convicção no seu coração. E eu gostaria agora de convidá-los a abaixar sua cabeça onde quer que você esteja. Que você esqueça um pouquinho redes sociais, WhatsApp, qualquer coisa que possa tirar a sua atenção. E que você possa estar com seus olhos, a sua mente e o seu coração voltados nesse culto de gratidão e adoração ao Senhor. Vamos orar? Deus, na tua presença, ó Pai, que nós te louvamos a bênção de chegarmos até aqui, Senhor Deus. Porque se nós estamos aqui é porque assim o Senhor permitiu. E da mesma forma, ó Pai, que cremos que o Senhor agora está ouvindo e acolhendo a nossa oração, as nossas súplicas, elas também foram ouvidas pelo Senhor por todo esse ano que passou, ó Pai. E nós temos a convicção que da mesma forma, Senhor Deus, o Senhor ouvirá e se fará presente ao longo desse ano de 2023. Nós o entregamos a Ti, ó Pai, pedindo para que o Teu agir, Ele possa ditar a forma de viver, ó Pai. Não o nosso eu, não o nosso coração, não a nossa vontade, mas a Tua, Senhor, que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. E que nós estejamos prontos para, dia após dia, entregar o nosso corpo como sacrifício a Ti, ó Pai, sacrifício vivo diante do Teu altar. Entregando a nossa mente e o nosso coração, porque, Deus, isso é o nosso culto racional ao Senhor. Transforma, Senhor Deus, cada vez mais a nossa mente. E que nós, Senhor Deus, possamos nos assenhorar
do fato de sermos uma nova criatura forjadas pelo sangue de Cristo. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Damos louvor também ainda, ó Pai, porque hoje nós estamos comemorando o aniversário de Will, de Fanny, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa guiar os seus passos, que o Senhor possa conduzir a sua vida, a vida da sua família, para que cada vez mais ele possa resplandecer a glória do Senhor. Fica conosco. É dessa forma, Pai, que nós oramos ainda pedindo perdão pelos nossos pecados. E que a confissão de pecados, Senhor Deus, e o arrependimento possam ser constantes nesse ano que se inicia. Que nós possamos entender que não podemos relativizar o pecado, porque dessa forma estaremos relativizando o sacrifício de Cristo na cruz. É em nome dele que nós oramos. Fica conosco. Amém. Deus abençoe e vamos louvar ao Senhor. Digo dessa canção, só tu és Senhor. Digo do meu louvor, só tu és Senhor. Digo da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu amor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor
amor que faz mudar o mundo. E esse Deus santo, incomparável, inigualável, que tem um amor que faz mudar o mundo, é certo que Ele vem em poder e grande glória. É certo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então que possamos iniciar esse ano crendo no Deus Todo-Poderoso, que veio ao mundo, que por amor se sacrificou, se tornou um de nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e virá nos buscar. E irá nos levar para morar juntamente com Ele, com um novo corpo transformado. Esse é o nosso Deus poderoso. Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retomar o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, para o que ficou para trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro, por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retomar o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, apaga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro, por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Oh, 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 oh. Saberão quem é o Rei. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro, por toda a terra saberão quem é o Rei. Todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra.
o texto em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, que é uma fala que é até conhecida. Mas para a gente entender um pouquinho o contexto, os homens de Israel, eles estavam perseguindo os filisteus em uma dos vários entraves que houve na história, e ali eles derrotaram o povo inimigo. E o profeta Samuel, diante desse fato, ele estabelece um memorial. Existe uma pedra que foi batizada de Pedra da Ajuda, que o nome dela é Ebenezer, e logo depois ele diz que proclama que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Diante de uma série de circunstâncias, de uma série de problemas, de série de situações, nós precisamos estabelecer memoriais em nossa vida para lembrar do agir de Deus, o agir do Senhor. Nós precisamos ter em mente que por trás de todos os eventos, sejam eles bons ou não, existe o Senhor. Existe a sua forte mão, existe a sua vontade. Isso é o que precisamos guardar no nosso coração. Isso é o que nos faz ter a convicção de que há esperança. O Senhor está conosco. E nesse momento de dízimos e ofertas, é um momento em que, de forma prática, nós exercitamos a esperança e confiança que o Senhor faz com que entendamos que tudo o que somos e tudo o que temos vem dele. Ele é a nossa pedra da ajuda. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guarda. É Ele que nos abençoa. É Ele que providencia tudo aquilo que de fato nós precisamos. E o que nós precisamos fazer é reconhecer isso e nos dispor a seguir a vontade de Deus. Que você possa participar desse momento com toda alegria, sabendo que você está devolvendo uma parte daquilo que Deus proporcionou a você. E Ele pode proporcionar isso através do seu trabalho, através de ajudas, através de várias formas. Porque até aqui, quem nos ajudou foi Ele. Todos os meios eletrônicos para participar estão aparecendo aqui na tela. QR Code, Pix, que você possa participar de fato desse momento. Viver. Todo ouro, toda prata pertencem a Ele. A gente está devolvendo ao Senhor não porque Ele precisa, porque quem precisa somos nós. Deus abençoe você e que nós possamos continuar louvando, engrandecendo o seu nome, preparando o nosso coração para a palavra dele. Deus abençoe mais uma vez. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em
em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Apenas lembrando que no dia 29 desse mês nós teremos aqui no turno da manhã a nossa reunião ordinária, bem como a nossa feijoada. Então nós teremos culto, nós teremos a feijoada, nós teremos a reunião extraordinária, momentos para celebrarmos, né, como igreja, o que o Senhor fez em 2022 e a programação e perspectiva para 2023. Lembrando também do nosso acampamento, dia 21, 22 e 23 de abril. Você já deve marcar na sua agenda, se você ainda não fez o pagamento da primeira parcela em dezembro, corra para fazer agora em janeiro, que a gente tem a programação aí ao longo desses meses para dividir e facilitar para que a gente possamos estar ali juntos no nosso acampamento dia 21, 22 e 23 de abril, tá certo? Lembrando que o valor por adulto é R$ 250 para participar desses 3 dias, com alimentação, com hospedagem, com comunhão, com esse tempo de celebrarmos juntos, bem como o valor criança de 0 a 5 anos está isento do pagamento. Crianças a partir de 5 até 12 anos, ela vai fazer o pagamento de R$ 130, e a partir de 12 anos, aí sim, R$ 250 por pessoa, tá certo? Que juntos nós possamos estar
participando desse momento. E a nossa ceia, ela vai ser celebrada no dia 22. Próximo domingo, dia 8, nós estamos aqui juntos, de volta, de forma presencial, também online. E a ceia fica agendada para o domingo, dia 22, tá certo? Então, essas são é a programação do mês de janeiro para a nossa igreja. E toda vez quando a gente fala, né, início de ano, começo do ano, a gente lembra de uma nova jornada. A gente pensa em um novo caminho. E sempre nesse momento de ano novo, é o momento que a gente para fazer uma reflexão acerca sobre aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, quais são aquilo que a gente sentiu, o nosso plano, sabe, se eles foram cumpridos, se eles foram frustrados. Ano novo, ele é o momento de estabelecermos novos compromissos, de nos comprometermos. E meu irmão, você está comprometido com o quê? Como foi o ano de 2022 para você? Ele foi um ano fácil, ele foi um ano difícil, ele foi um ano complicado, ele foi um ano de restrições, ele foi um ano de apertos financeiros, ele foi um ano de incertezas políticas, ele foi o ano que o Brasil não ganhou a Copa. Mas eu posso dizer uma coisa. Ao longo desse ano de 2022, eu vi o comprometimento de muitos. Comprometimento, principalmente com a obra do Senhor. E isso é amor a Deus. Isso é zelo pela igreja. É o amor em cuidar daquilo que é de mais valioso, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eu vi pessoas sendo fortalecidas, crescendo espiritualmente. Eu vi pessoas que mesmo meio em lutas, não perdeu a fé. Eu vi pessoas novas chegando. E eu vi o cuidado de Deus com o seu povo. Meu irmão, isso motiva a nossa caminhada. Isso faz nós termos a certeza de que o Senhor, Ele está tomando conta de todas as coisas, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu não consiga perceber. E é por isso que Ele deixa uma série de recomendações para que nós possamos enxergar o seu agir. E eu queria ler um pouco dessas recomendações, pedindo para que você abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 até o 22. 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 22. Diz assim: Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos. E sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros o mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias, mas examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Amém. Vamos orar mais uma vez? Quero que você feche os seus olhos e entregue esse momento ao Senhor.
Ó Pai, na Tua presença que nós agradecemos mais uma vez, porque a Tua palavra, ela foi preservada, Senhor Deus. Porque a Tua palavra, Senhor, ela está aqui, nós temos acesso a ela. E é justamente essa palavra, Senhor Deus, que é viva, que é essa palavra, Senhor Deus, que nos traz vida, ó Pai. É diante dela que nós nos dobramos. E agora, Senhor Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito possa doutrinar o nosso coração, nos trazendo a mais pura verdade, ó Pai. É assim que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. É interessante porque quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, a gente vê ali o início da igreja primitiva. E dentre aquilo que foi registrado, existe no capítulo 17 o momento em que Paulo ele chega até a cidade de Tessalônica. E ele fica ali naquela cidade por cerca de 1 a 2 meses. Mas devido à grande perseguição, Paulo ele acaba fugindo. A intenção dele era voltar. Mas como a gente consegue testemunhar, tanto na primeira carta quanto na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a gente vê que ele foi impedido de diversas formas de voltar. Mas ele deixou para aquela igreja o seu filho na fé, Timóteo. E Timóteo acabou trazendo um feedback para Paulo sobre como andava aquelas pessoas que passaram pouco tempo com o apóstolo. E o relato de Timóteo para Paulo é que aqueles novos convertidos, eles estavam bem. E que eles estavam passando por um grande momento de perseguição. Que isso era normal diante daquelas pessoas que entregavam sua vida ao Senhor Jesus. Mas eles estavam firmes, apesar de tudo. E eles também tinham alguns questionamentos doutrinários. E Paulo, então, resolve escrever para aquela igreja que foi formada, instruindo a eles como se portar diante desses momentos de dificuldade. Inclusive, respondendo doutrinariamente como é que o cristão ele deve viver. E se nós pudéssemos resumir, diríamos que o cristão ele deve viver com olhos espirituais abertos. Tanto é que a gente vê no versículo 16, Paulo dizendo para que o povo viva de uma forma alegre. O versículo 17 diz para orar sem cessar. O 18, dizendo que em tudo eles devem dar graça, porque esta é a vontade de Deus para eles em Cristo Jesus. No 19, ele está dizendo para não apagar o Espírito. No 20, ele está dizendo para não desprezar as profecias. No 21, para julgar todas as coisas, retendo o que é bom. E no 22, para abster-se de toda forma de mal. E dentre os versículos 16 até o 18, que será o nosso foco aqui, ele estabelece que qual deve ser a atitude interior daqueles cristãos e como essa atitude interior ela deve se expressar com referência a Deus. Então, diante desses versículos 16, 17 e 18, nós observamos 3 ordens que foram estabelecidas por Deus de como o cristão ele deve viver. A primeira ordem é que estejam alegres o tempo todo, versículo 16. A segunda ordem é orem o tempo todo, versículo 17. E a terceira, em tudo deem graças, versículo 18. Mas, meu irmão, diga a verdade. Como ser alegre? Como dar graças o tempo todo diante de um 2022? Quando a gente observa as Escrituras, nós entendemos que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou como nós poderíamos dizer, o homem ele foi criado para ser um parceiro de diálogo com Deus. Entretanto, com a queda no pecado, essa ligação, essa conversa, ela foi rompida. E o diálogo acabou sendo estabelecido no coração do homem como um monólogo. Mas em Cristo, essa questão, ela foi sanada.
E só em Cristo foi capaz de ser estabelecido algo que foi perdido, se tornando incessante a forma de nos relacionarmos com Ele, como o nosso pensar propriamente dito. É por isso que a ordem é orar sem cessar. E quando Paulo ele estabelece isso, instruído, guiado pelo Espírito Santo, ele não está tratando aqui do tempo de horas, sabe, que você vai estar ali orando, prostrado, adorando, pedindo, suplicando. É muito mais do que isso. Ele está tratando aqui de uma vida espiritual rica, abundante, alegre. E é justamente essa alegria que é o primeiro aspecto no semblante de um novo ser humano. Verdadeiramente, a pessoa que foi santificada não é aquela pessoa que tem uma cara sisuda, plena de virtudes, mas é um ser humano que tem uma alegria indestrutível. Tanto é que no grego, no original, o alegre-se, o estar feliz, ele possui uma clara afinidade com a palavra graça. A graça, esse amor imerecido, esse amor que perdoa, que nos torna alegres sempre, em qualquer situação que estejamos. Essa graça, porém, é uma graça pessoal. É o amor de um coração que sangrou por nós e que pulsa em nosso favor. E é justamente para esse coração que o nosso coração se dirige em uma grata resposta. A graça é um favor que nos foi dado e nós precisamos manifestá-la, nós precisamos reconhecê-la. Isso de uma esfera privada, mas também de uma esfera pública. Eu sou agradecido a Deus por. Eu fui abençoado por Deus por. Eu preciso ter consciência do que é que Deus fez por mim. O maior já foi feito na cruz, mas mesmo assim, de forma graciosa, Ele ainda vem trabalhando e nos proporcionando coisas para que nós possamos ser plenamente alegres e agradecidos. A manifestação de uma gratidão a Deus, é esse sentimento de obrigação é que nós devemos despertar diante da grandeza da misericórdia de Deus. É por isso que nesse texto que nós lemos, nós conseguimos observar aqui vários imperativos no original grego. E esses imperativos, eles funcionam como uma ordem. É uma forma de demonstrar submissão, obediência àquilo que foi dito. Paulo, ele diz, admoestem os que vivem de forma desordenada. Ele diz, amparem os fracos. Ele diz, tenham cuidado. Ele diz, estejam alegres. Ele diz, orem sem cessar. E ele também diz, em tudo deem graças. Observe que Paulo, ele não está aqui sugerindo algo. Paulo, ele não está dando um pitaco. Paulo, ele não está opinando sobre. Mas instruído, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele está dando uma ordem que foi estabelecida pelo próprio Deus. E, meu irmão, se nós estamos diante de uma ordem, de uma ordenança, de um mandamento do Deus, o não obedecê-lo é pecado.
Pecado da mesma forma que o adultério, pecado da mesma forma que o roubo, pecado da mesma forma que a idolatria, pecado da mesma forma que a feitiçaria, pecado da mesma forma que a mentira, pecado da mesma forma que a maledicência, pecado da mesma forma que de desobedecer pai e mãe. O não cumprir aquilo que foi estabelecido por Deus é uma afronta ao próprio Deus. Portanto, viver uma vida de ingratidão, viver uma vida de murmuração, viver uma vida de reclamação constitui uma quebra nesse mandamento. Constitui uma afronta ao que foi dito pelo Senhor. E o mandamento é: estejam alegres. O mandamento é: deem graças em todo o tempo. Dar graças não é um estado de espírito. Dar graças a Deus não é quando você está afim, não é quando as coisas estão bem. A gente não está tratando aqui de sentimento, mas nós estamos tratando de obedecer a uma ordem que foi estabelecida na palavra de Deus. Meu irmão, nós precisamos sempre ter o espírito grato diante de Deus. Precisamos sempre reconhecer a benevolência de Deus sobre a sua vida. E sabe o que é interessante? Qual a necessidade de ser estabelecida uma ordem para isso? Porque, pensa bem, quando a gente lê o texto de Efésios, capítulo 1, é estabelecido ali que Deus, que diante do plano eterno de Deus, antes da fundação do mundo, os eleitos pelo Senhor já foram estabelecidos. A gente vê diante da palavra de Deus que Cristo morreu por eles. A gente se depara com o fato de que Cristo ressuscitou por eles. Nós observamos aqui uma série de promessas, incluindo a promessa de novos céus e nova terra. Nós observamos Deus dizendo que estará conosco durante todo o tempo, todo o dia, até a consumação deste século. Observamos o próprio Deus dizendo que nada nos faltará em momento algum. Observamos que a presença do Senhor, ela se faz constante, seja no deserto, seja no vale da sombra da morte. Observamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, deveria ser natural da vida do cristão ter uma vida de gratidão. Mas isso não ocorre. Daí a necessidade de ser ordenado que deem graças o todo o tempo. Sabe por quê? Porque ainda existem resquícios dentro do nosso coração. Resquícios que, mesmo apesar da regeneração, mesmo apesar do fato de sermos novas criaturas, existe uma tendência no nosso coração ao egocentrismo, ao egoísmo, à incredulidade, à ingratidão. Pode ser que a gente não veja por que dar graças. Pode ser que eu não esteja com vontade de dar graças. Possa ser que eu não tenha motivos para dar graças. Possa ser que eu não entenda por que eu tenho que dar graças. Mesmo assim, permanece o mandamento. Dar graças deve ser a marca da vida do cristão. Porque em todas as situações, nós observamos a presença de Deus. A gente pode dizer a Deus: Senhor, eu te dou graças, mesmo sem entender por quê. Senhor, eu te dou graças porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu te dou graças porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu te dou graças porque a tua vontade, ela é soberana. Dar graças em tudo. Estar alegre o tempo todo. Significa que, independente da ocasião,
eu preciso guardar essa verdade no meu coração. Seja essas circunstâncias boas ou não, sejam essas circunstâncias agradáveis ou não, sejam essas circunstâncias esperadas ou não. Mas a ordem de Deus é para que guardemos em nosso coração a alegria e o fato de dar graças em todo o tempo. Agora eu queria chamar a sua observação que nós não estamos diante de um Deus sádico. Porque Ele não pede em momento algum das Escrituras que você agradeça pelas coisas ruins que acontecem com você. Mas nós devemos agradecer o fato de que Deus sempre está conosco. O fato de que Ele cuida de nós. O fato de que Ele supre as nossas necessidades. O fato de que a sua presença é real em toda e qualquer circunstância. O fato de que a providência de Deus, ela guia o mundo, ela sustenta o mundo. O fato de que Ele tem o controle de todas as circunstâncias. Observe que Paulo, ele não agradece o espinho que tem na carne, mas se rende à graça do Senhor de estar sobre ele. Ao contrário, é louvar a Deus, sabendo que Ele é poderoso para transformar os vales em mananciais, para transformar o mal em bem. E é comum nós observarmos nas Escrituras, por exemplo, pessoas expressando tristeza, indignação, preocupação, porque esse é o real relacionamento que nós temos com Deus. É assim que a nossa fé, ela vai crescendo e sendo aprimorada, refinada pelo próprio Senhor. Quando nós observamos, por exemplo, a história de Jó, a gente observa que ele não dá graças a Deus pelos sofrimentos. A gente vê que ele não amaldiçoa a Deus por esses sofrimentos, mas ele questiona a Deus. Agora também Deus responde. Eu queria que você fizesse uma análise, que você refletisse, se você realmente tem a convicção do fato de que Deus, Ele controla todas as coisas. Se você tem a convicção de que nada acontece se não for por vontade ou por permissão dEle. Porque, meu irmão, se você não tiver convencido de que Ele quer o melhor para a sua vida, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, ou então prognósticos para o futuro, você nunca terá condições de cumprir esse mandamento. Porque sempre restará dúvida. Eu disse que no capítulo 17 do livro de Atos é registrado Paulo chegando na cidade de Tessalônica. Mas no capítulo 16, o que é registrado ali é um Paulo preso, surrado, mas que no meio da madrugada está louvando e adorando a Deus, porque ele tem a consciência que a sua vida está sob o controle de Deus. Meu irmão, é vigilância, é sobriedade, o que devem guiar os nossos caminhos ao longo da jornada. É por isso que a imagem moderna da igreja, de uma massa passiva, em prol da qual se empenham alguns ministros, é profundamente antibíblica e contradiz completamente a essência da igreja que foi estabelecida pelo Senhor. E aí eu vou dizer para você o segredo de todas as coisas. O único modo de achar alívio e até mesmo de se alegrar em tempos de angústia e tristeza
é aquele que faz conhecidas as suas necessidades e os seus desejos diante do trono do Pai. É por isso que o imperativo alegrem-se sempre, ele é imediatamente seguido do orai sem cessar. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não deve haver um declínio na regularidade do seu hábito de se agarrar a Deus em meio a todas as circunstâncias da sua vida. Quando nós observamos Efésios capítulo 5, versículos 19 e 20, ali entendemos que a adoração, que a comunhão, que a gratidão, elas são a essência de uma vida cheia do Espírito Santo. E nós, crentes, os cristãos, devem achar razão para louvar, para agradecer a Deus em qualquer situação que se encontrem. Ou seja, em todo o tempo. Isso não significa que todas as coisas que acontecem com nós são coisas boas em si. Mas nós temos a convicção de que Deus, Ele trabalha para o nosso bem, para o nosso favor, como tem Romanos capítulo 8, versículo 28. Cristão não é masoquista. Nós não temos prazer no sofrimento. Nós não precisamos, nós não devemos dar graças pelo sofrimento, mas pela providência generosa de Deus de transformar o sofrimento em fonte de consolo para a nossa vida. Aliás, existem alguns enigmas na Escritura acerca da relação do homem com o sofrimento. Porque, como eu escutei certa vez, o sofrimento, ele parece um tipo de derrota divina. De que onde tem sofrimento, não tem Deus. Ou então, ele foi suplantado, ocultado por ele. E a dúvida que acaba corroendo muitos é que se Deus ele é totalmente poderoso ou totalmente bondoso, como é que Ele permite a maldade? Como é que Ele permite o sofrimento no meio do mundo, aparentemente injustificado? E para isso, eu lembro de um episódio que está registrado no livro do profeta Isaías. Ali é dito que o rei Uzias, ele morreu. E o rei Uzias era um rei que que as pessoas, o povo de Deus, gostava muito. O povo de Deus era louco pelo rei Uzias. E de repente, ele morre. Imagine que o trono agora está vazio. E isso fez com que todo o povo ficasse parado, desolados. E aí, eis que Isaías relata que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E aí ele começa a descrever a visão de Deus e a visão da soberania. Tanto é que serafins aparecem proclamando que santo, santo, santo é Ele. E toda a terra está cheia da sua glória. Meu irmão, aqui embaixo a terra estava cheia de tristeza. A terra estava parada. Havia desolação. Mas a visão de cima é que toda a terra está cheia da glória de Deus. A gente precisa rasgar os nossos corações. A gente precisa direcionar os nossos passos nessa certeza de que mesmo se o mundo enfrentar um colapso, o reino de Deus, ele continua inabalável.
Se nós pararmos para analisar as Escrituras, nós observamos que desde os primórdios, o povo da aliança, o povo de Deus, ele passa por períodos difíceis, ele passa por sofrimentos. Eles foram escravos no Egito, eles foram peregrinos no deserto, eles enfrentaram lutas, eles enfrentaram guerra. O povo parece que colecionava frustrações. E sabe qual foi o ápice dessa história de fracasso? Jesus Cristo, a encarnação do homem de dores, do homem de sofrimento. Aquilo que parece ser uma grande derrota divina, nos é apresentado como a maior vitória que esse mundo já presenciou. Jesus, ele vence a morte, se entregando à morte. Ele vence o pecado, se tornando pecado por nós. E quando a gente para e observa, esse ano de 2022 parece que foi uma loucura. Mas será que você deu o seu máximo? Você fez a sua parte? E para 2023? Como será? Uma coisa eu sei. Será como o Senhor quiser. Agora, essa sua tristeza, sua insegurança, a sua falta de fé, não podem abalar a sua vida. Você já parou para pensar que 2023 ele pode ser um dos melhores anos da sua jornada? Você já parou para pensar que em 2023 possa ser que aquele seu familiar ele entregue a sua vida a Cristo? Possa ser que nesse ano 2023 aconteça um ajuste em sua vida financeira. Possa ser que nesse ano 2023 você consiga realizar o sonho de filhos, de encontrar amor, de se estabelecer. Eu falo isso na expectativa de que isso chegue em seu coração para a glória de Deus. Porque graças ao sacrifício de Cristo, nós temos a possibilidade de ter esse acesso ao Pai. Porque o preço para a reconciliação, ele já foi pago. Cristo, ele já perdoou os nossos pecados. E você está disposto a pagar o preço para viver a vida com Deus como ela deve ser vivida? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 364 dias. Mas, independente de qualquer coisa, nós precisamos nos comportar como filhos de Deus. Alegres em todo o tempo, orando sem cessar, dando graças a Deus, porque essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Vivendo à medida da estatura completa de Cristo. E eu estou com muitas expectativas para 2023. E é por isso que nós podemos concluir esse momento dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Só Deus é que pode nos ajudar, só Deus é que pode nos fortalecer, só Deus é que nos faz olhar para a frente. Feliz Ano Novo. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por sua benevolência e misericórdia. Pai, é mais uma vez diante de Ti que nós agradecemos, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor fez, por tudo que, Senhor Deus, que foi feito. E Pai, o que nós pedimos é que graciosamente o Senhor possa nos ensinar a viver contentes, alegres em todo o tempo. Que nós tenhamos, Senhor Deus, em nosso coração a verdadeira alegria e gratidão de reconhecer que o Senhor é Deus
que o Senhor é que nos ajudou, que o Senhor é que nos sustentou, e que nós precisamos depositar diante de Ti, ó Pai, no Teu altar, nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, nossos sonhos, expectativas, fraquezas. Só o Senhor pode trazer o verdadeiro sentido para a nossa vida. Esse é o desejo do meu coração, Pai, para o ano de 2023, para a Tua igreja. Que aqui, Senhor Deus, nós tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos contigo várias vezes. Que aqui, Senhor Deus, seja um lugar em que nós tenhamos a disposição para te servir, para adorar, para cultuar, para se entregar, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, acima de tudo. E que ao longo dos próximos dias, nós já consigamos exercitar o alegrar-se, orar e dar graças, independente de qualquer circunstância. É assim, ó Pai, que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor, a misericórdia do Deus, o Eterno Pai, que o consolo, a comunhão, o guiar do Deus Espírito Santo repouse sobre toda a igreja do Senhor em todo o tempo, até a volta do Senhor Jesus. E meu irmão, Ele voltará. Boa noite, Deus abençoe.